Porque eu acredito que ETFs é o melhor ativo para você ter em uma carteira de investimentos? Tudo isso eu quero te contar nesse vídeo. Então bora para ele! Caso você ainda não saiba, ETFs significa Exchange Traded Funds, que basicamente é um fundo de investimento. É uma forma que você tem para investir o seu dinheiro. Fundo de investimento nada mais é do que um conjunto de pessoas que se unem, juntam seu dinheiro e emprega para uma pessoa gerir ele. É como se fosse um grande condomínio. Todo mundo que mora naquele condomínio pega o dinheiro, dá para um síndico e o síndico que vai fazer a gestão daquele dinheiro. Mas, no caso dos fundos de investimento, dos ETFs, não é um síndico, mas sim um gestor profissional, um investidor profissional que vai fazer as escolhas dos ativos para você. Mas uma grande característica dos ETFs é que eles são majoritariamente passivos, ou seja, o gestor não vai fazer o que ele bem entender com o seu dinheiro. O ETF simplesmente replica um índice, ele tenta montar uma carteira que se aproxime o máximo possível daquele índice. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o índice Bovespa, que é o índice geral das ações brasileiras. E aqui também existe o ETF BOVA11. O BOVA11 basicamente vai ter uma carteira passiva que vai tentar replicar quase idêntico, 99,99% idêntico do índice Ibovespa. Ou seja, o gestor não tem que ficar escolhendo e analisando ativos, ele simplesmente tenta replicar um índice. E esse tipo de investimento é o meu predileto na Bolsa de Valores. E por isso que hoje eu quero listar 5 motivos para você ter ele em carteira. Primeiro motivo, com os ETFs você consegue se expor de uma maneira genérica ao índice e ao mercado, e assim se beneficiar do crescimento das empresas que estão envolvidas nele como um todo. Você pode até mesmo, com ETFs mais amplos, se beneficiar de uma economia como um todo. Por exemplo, se você investe no S&P 500, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou em um ETF europeu, que replica as empresas da Europa, conforme esses países, esses continentes forem crescendo, o seu investimento vai crescer junto e você vai se beneficiar de uma forma simples disso. Segundo motivo, investir em ETFs é extremamente simples. É mais ou menos o que eu já disse no primeiro motivo. Você vai se expor a um todo e não vai ter que se preocupar com um micro. Você não vai ter que ficar analisando empresas, você não vai ter que ficar acompanhando o resultado dessas empresas. Basta você estar convicto da sua tese do investimento passivo, do ETF, e simplesmente aportar para o resto da sua vida naquilo, sem se preocupar em perder tempo fazendo escolhas de ativos individuais. Terceiro motivo, os ETFs tendem a oscilar muito menos do que ações individuais e tendem até a ser mais seguros, justamente porque um ETF replica um macro. Então, para as oscilações ocorrerem, o macro tem que ocorrer. Por exemplo, se você investe no ETF chamado VT, que ele replica todas as empresas ao redor do mundo, esse ETF só vai cair 10% se todas as empresas do mundo caírem 10%. Então, se não for uma crise gigantesca como aconteceu agora com o Covid, por exemplo, é muito difícil, você concorda? Além disso, é impossível não, mas extremamente improvável que um ETF caia 50%, 60%, 70%. Mas com uma ação pode acontecer de ela chegar a zero. Com ETF não. Poxa, digamos que você investe no VT, 9 mil empresas. Para esse ETF chegar a zero, as 9 mil empresas precisam sumir. Então você percebe o quão improvável é que o ETF caia tanto quanto uma ação individual? Por isso que os ETFs oscilam menos e são considerados mais seguros. Quarto motivo, os ETFs são extremamente personalizáveis. Principalmente quando a gente olha lá no mercado norte-americano, existem milhares de ETFs para você poder investir. E aí, diversos ETFs têm uma relação risco-retorno diferente que você pode ponderar para o seu perfil de investidor. Então, poxa, se você é um investidor mais conservador, você pode simplesmente replicar o todo e viver a sua vida de boa. Se você já é um investidor um pouco mais moderado, você pode começar a investir em ETFs de fatores para colocar um pouco mais de risco e retorno na sua carteira. Se você é um investidor extremamente arrojado, você pode pegar ETFs com teses únicas, ETFs de criptomoeda, ETFs de commodities, lítio, urânio, sei lá. Existem milhares de ETFs para você personalizar a sua carteira em relação ao seu risco e retorno, em relação ao seu perfil de investidor. Quinto motivo, ETFs são extremamente baratos. Quando a gente investe em fundos de investimento, a gente tem muitas taxas de administração, principalmente, envolvidas nisso.
E essas taxas de administração podem acabar com o seu investimento. Só para você ter uma ideia, se você investe em um fundo de investimento que tem uma taxa de administração de 2% ao ano, daqui 40 anos você pode alcançar mais ou menos R$1 milhão. Se você pegar o mesmo fundo de investimento, com a mesma aporte, com a mesma rentabilidade, tudo igual, mas a taxa de investimento for de 0,03%, como é em um ETF lá dos Estados Unidos, você no final de 40 anos vai ter 1,7 milhão. Ou seja, só por causa da taxa de administração dos ETFs serem mais baratas, você vai poder se aposentar com R$700 mil a mais. Isso é maravilhoso. Você está investindo de uma forma simples, e eficiente e barata. E por esses motivos que eu acho que você deveria aprender a investir em ETFs e colocá-los na sua carteira. E por isso eu quero fazer um convite. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreva aqui no canal, que aqui a gente ensina a investir de forma passiva, majoritariamente em ETFs globais. Então se você quer aprender mais sobre isso, é só se inscrever aqui que toda quinta-feira a gente posta vídeos novos. E a gente se vê numa próxima. Valeu!